propósito da unidade. Gente, e assim, agora silêncio, hein? Vamos lá, estamos aqui. Você de casa também, faz silêncio aí na sala. Para de fazer o almoço aí, preste atenção. Deixa eu te falar. Vocês já me conhecem, eu não tenho pressa de andar com assunto. Porque, gente, é assim mesmo, cara. A gente precisa aprender as coisas mental. Por mais que a gente não aprende com a mente, porque tem coisa que a tua mente não entende. A gente recebe no espírito, mas passa pelo processo mental. Então, eu não tenho pressa de andar rápido com série de mensagens. Se eu tiver que ficar 2 meses na mesma série, eu fico. Eu não tenho pressa. Sabe por quê? Porque é assim que vai ficando, é assim que a gente aprende. A gente fala, depois a gente repete um pouquinho, a gente relembra um pouquinho, aí você vai guardando. Quem está entendendo? Então, eu vou repetir muita coisa que eu falei semana passada, vou passar e depois eu vou entrar. Porque, de modo secular, também é assim, gente. Você não foi para a escola uma vez, aprendeu o A, E, I, O, U, e na outra semana você já estava aprendendo tabuada. Foi assim? Não. Primeiro você aprendeu o que era o A. Aí repete o A. Aí faz o A pontilhado, aí cobre o A. Depois você aprendeu o E, o I. Depois você aprendeu a ligar A com E, as vogais. Aí depois você fez ditado. Olha o processo de crescimento. Olha como é que você foi aprendendo. E pasme, todo esse processo de você ser alfabetizado te deu... Olha só que legal. O ser humano, ele nasce com todo o potencial de inteligência. Mas se ele não é alfabetizado, que é o básico, todo aquele potencial fica impedido de se manifestar. Imagina uma pessoa super inteligente que não foi alfabetizada no básico. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então preste atenção. Como novas criaturas, eu e você precisamos ser alfabetizados. E alfabetizar envolve isso. Fala hoje, fala amanhã, fala mais um pouquinho semana que vem. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então vamos lá, a gente começou a conversar sobre o propósito da unidade. São esses laços aí de unidade, de união, que eu e você, como família de Deus, precisamos ter, gente. E o nosso texto base foi o Evangelho, tem sido, né, e vai ser até o final, o Evangelho de João, aonde eu conversei com você. Não, pode segurar para mim um pouquinho, Nick, pode segurar um pouquinho. Passou sozinho aí, não foi eu que passei não. Aí, obrigado. Onde eu venho conversando com você, que desde o capítulo 13 de João, Jesus ele vem batendo um papo com seus discípulos, e o papo é um clima meio que de despedida, porque está chegando o tempo dele voltar para o Pai. Na verdade, está chegando o tempo dele completar uma obra, dele fazer aquilo que ele veio fazer, Marinete, morrer no nosso lugar na cruz, ressuscitar ao terceiro dia e ascender aos céus. Está chegando o tempo, então ele começa num bate-papo que é uma grande despedida. Então no capítulo 13, ele está conversando com os discípulos e ele lava os pés dos discípulos. No capítulo 14, ele fala sobre o Espírito Santo. No capítulo 15, ele fala, vocês têm que permanecer em mim, eu sou a videira. No capítulo 16, ele volta a falar do Espírito Santo. É aonde também, no capítulo 16, verso 33, ele declara, vocês no mundo vão ter aflições, mas têm de bom ânimo, que era aquilo que a gente estava conversando aqui no começo. E quando entra no capítulo 17, ele está naquele momento de bate-papo com os discípulos, ele faz uma oração. E nessa oração ele diz muitas coisas importantes, tá? E aí a gente leu aqui tudo junto. Começou pelo verso 11. Olha o que ele está falando com Deus. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então, Jesus, no momento bem crucial da sua jornada terrena, ele não está fazendo uma oração para a igreja ser próspera, ele está fazendo uma oração para a igreja andar unida. Essa é a preocupação dele. Preocupação não, que Jesus não se preocupa.
é trazer para o teu coração a importância de nós andarmos unidos, queridos. Mas é tão importante que no Salmo 133 está escrito assim, eu ainda vou falar desse texto mais para frente, mas ele está escrito assim no Salmo 133, ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Olha o que ele vai dizer, é como óleo precioso que desce pela cabeça e escorre pela barba de Arão. Arão era o sacerdote. Óleo significa unção. Então, na unidade, a unção sacerdotal escorre. E quem é o nosso sacerdote? Jesus, o Rei da Glória. A unção dele está presente na unidade. Quem está entendendo? Aí ele vai dizer, mais um pouquinho, é como óleo precioso, que desce sobre a cabeça, escorre pela barba de Arão, e agora é a declaração, é ali, aonde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Na unidade, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Vida, gente, saúde, vida, prosperidade, vida é tudo, vida zoe. E aí, você vai entender com isso, por que o diabo perturba tanto para a gente estar se engalfiando um com o outro. Por que o diabo, o inferno, perturba tanto para levantar questões de relacionamento, aonde eu olho para a Valdenice meio assim, gostei do jeito que ela me olhou. Não me deu a paz do Senhor, já não... Quem fizer figurinha não vai ser abençoado. Já aviso para aquele grupo lá de trás, que está cheio de figurinha minha por aí. Eu ia falar outra coisa, decidi falar não vai ser abençoado. O Espírito Santo guardou minha boca. Esse Ronald é meio metido, não falou comigo, essa pessoa é chata. Gente, você também é chato pra caramba. Sou só eu que sou chato, não. A gente fala assim, as pessoas são chatas e você não, você é uma bênção. Tem que aturar as pessoas também têm que te aturar, cara. Você só não é chato para você mesmo. Mas vai conviver contigo para tu ver. Há um alvoroço na congregação. Aleluia. Mas é a gente. Que a gente quer olhar só para o defeito da Thaís. É só ela que é chata, mas eu não me olho, caramba, eu também sou chatinho pra caramba. Meu Deus, gente. O inferno fica perturbando o tempo todo. Ontem eu estava conversando com os casais de amigo meu, estava falando, você não sabe o quanto o inferno trabalha para o César falar uma coisa e eu entender outra. Valdenice está bonita hoje. Ué, porque eu não estava bonita ontem? Calma. Já se ofendeu. Eu não disse que você não estava bonita ontem. Eu disse hoje. Amém? Calma. Porque é assim que o inferno faz. Aí a esposa faz aquele almoço, né? Aí o marido, que comida gostosa. Hoje você acertou. Por que eu não acerto, não? Calma, que hoje ficou especial. Mas você está vendo, gente, como é que o inferno trabalha para levantar questões? Trabalhando na mente. Para não haver entendimento. Muito ruído na comunicação. Às vezes eu estou achando que a pessoa está pensando isso de mim, porque isso e aquilo. Uma coisa que aconteceu, uma coisa que eu vou contar aqui que vai envolver o Giovanni e o Ronald, pronto. Já vou mandar logo na lata. O diabo fica perturbando o tempo todo, cara. Teve um Movidas aí no mês passado, aí a gente foi cada um foi levar a esposa lá.
Beleza, eu estou chegando com a Monique de carro. Olha como é que o diabo é, cara. Estou te falando, hein? Chegando com a Monique de carro, beleza, a gente conhece o carro um do outro, todo mundo conhece. Eu já sei que o carro do Ronald está sem a calota da roda traseira direita. Já botou? Ronald, pelo amor, saiu do outro lado agora, pronto. Misericórdia. É o Ronald, está tudo certo. Eu já sei que está sem, então eu olhei aquele carro faltando uma calota, falei, é o Ronald. Ao mesmo tempo, chegou atrás de mim o carro igual do Giovanni. Eu olhei porque eu sou atento a tudo, irmão. Estou na rua Rio de Janeiro, né? Estou retrovisor e tal. Olhei pelo retrovisor, um carro chegando, falei, é o Giovanni. E olhei, era mesmo, porque saiu de dentro do carro a Laiane, né? Saiu a Laiane, entrou, saiu a Monique, saiu. Aí o Ronald saiu da frente da Academia da Fé, entrou no Guanabara. O Giovanni também saiu de trás de mim, entrou para o Guanabara. E eu sei que no Guanabara tem umas cafeterias, tem uns negócios. Eu falei, olha lá, combinaram de tomar um cafezinho, fazer alguma coisa, nem me chamaram. Não. Olha o de... Não. É assim, olha lá, fez a festa, nem me chamou. Fez não sei o que, já guardou, arrancou mágoa. Aí eu falei, vou botar os dois em disciplina. Depois eu fui falar com eles, pô, vocês foram tomar... Quem? Acho que nem se encontraram, né? Um nem sabia que o outro estava no mercado. Falei, não, que você entrou, o Ronald entrou. Não, nem viu o Ronald, nem viu o Giovanni e tal, não sei o que. Gente... Está entendendo como é que o diabo é? Ah lá, saiu lá o Elcio, a Daiane, saiu não sei quem, Marcelo e Sandro, nem me chamaram. Cara, não te chamaram? Aí, vocês vão para onde aí? É mesmo? Comer um lanche? Eu vou com vocês também. Vai lá, cara. Às vezes nem lembrou. Vai ficar guardando mágoa, vai guardando rancor, vai se sentindo. Ninguém gosta de mim. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, sai fora disso, porque são várias situações que o inferno levanta para você pensar errado. Está entendendo? Pastor passou por mim, nem me deu bom dia. Às vezes o pastor também está cheio, está num dia mal, gente. Às vezes nem te vi, nem falei contigo porque eu não te vi e tal. Mas a gente tem que ter esse cuidado, porque nós fomos chamados para ser a igreja do Senhor. Nós somos uma família. Não tem como, guarda isso, não tem como eu querer chamar Deus de Pai, se eu não estiver disposto a olhar para o César como meu irmão, porque nós temos o mesmo Pai. Se Deus é meu pai e Deus é pai dele, nós somos o quê? Irmãos. Somos irmãos, gente. Imperfeitos. Tem imperfeição em mim suficiente para te magoar. Ah, mas você é o pastor. Eu sei que quando vem de mim te fere, porque você olha para mim, tem uma expectativa. Poxa, o pastor falou isso. Mas eu sou ser humano, eu falharei também contigo, mas se você vier conversar comigo, eu vou te pedir perdão, cara, porque pela lei do perdão, pela lei do amor, a gente continua unido, gente. Aí eu te pergunto, quando você tem um problema na tua casa, você muda de casa? Então por que quando a gente tem um problema na igreja, a gente quer mudar de igreja? Porque a gente não está olhando para a igreja como família, está olhando para a igreja como um lugar que eu vou. Não tem como. A gente resolve os problemas. Somos irmãos. Vamos conversar. Vamos se alinhar. Então Jesus está fazendo essa oração por causa da importância de nós sermos unidos. A importância de nós sermos pessoas unidas. E não significa pensar igual, não penso igual, nem minha mulher, gente.
Nem minha esposa a gente não pensa igual. Várias coisas a gente diverge. Ela tem uma visão muito prática da vida. Eu sou um cara mais voltado para o sentimento. Ela é uma mulher muito prática e tal. E a gente muitas vezes diverge. No final das contas, sempre é aquilo mesmo, né? Você sabe. Sim, senhora. O homem que não deixa a mulher mandar nele não é feliz, cara. Quer ser feliz, deixa ela à vontade. Ah, é isso aí. Se a mamãe está feliz, todo mundo está feliz, gente. Não, porque mulher, se o homem estiver estressado, está tudo certo. Ela não se abala. O filho não se abala. Se o filho estiver estressado, ela não se abala. Mas quando a mulher levanta estressada, abala a casa toda. Meu. É o quê? Ah, eu já viro para Esther, tua mãe não está legal hoje, já sabe. Não tem mulher, tem esse poder, cara. Por isso que está escrito. Se ela tiver sabedoria, ela edifica a casa. Mas se ela também não tiver, ela destrói. Deus não falou isso sobre o homem. Deus falou isso sobre a mulher. A mulher sábia edifica a casa. A tola com suas próprias mãos destrói. O homem tem uma responsabilidade, mas a mulher também tem. Enfim, a mensagem não é essa. Então, olha o que Jesus falou. Para que eles sejam um, Pai. Ele está comparando a unidade da Trindade com a nossa unidade. Que eles sejam um, que eu seja um com Vitor Hugo, igual Jesus é um com Deus. Gente, o que é isso? Não, o que é isso? Olha o verso 20. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Então Jesus não estava orando só pelos 12, Jesus estava orando por nós, por todos que viriam a crer nele mais adiante. E não te conforta saber que Jesus orou por você? Por meio da palavra que eles falarem. Aí ele está orando, ele orou por nós para quê? A fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós. Verso 22. Eu lhes transmiti a glória que me deste. Ó, Jesus está falando, eu passei para eles a glória que você me deu. Para quê? Para que sejam um, como nós somos um. Então a glória de Deus se manifesta na unidade. Que a glória que Ele nos deu foi para a gente ser um. Amém? E o verso 23. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam o quê? Aperfeiçoados na unidade. Agora olha o propósito. Para que o mundo conheça que tu me enviaste. E os amaste como também. Então, olha aí. Quando a gente vive unido, o mundo conhece Jesus. Para que o mundo conheça que tu me enviaste. Pior testemunho que tem é uma igreja que não se entende, gente. A gente mesmo entre nós, se degladiando, falando mal, fazendo fofoca. A pessoa olha lá de fora, pô, se eles estão na igreja tão assim, eu vou fazer o que lá? Está pior do que eu. O que é isso? É o propósito de Deus a gente ser unido para que a gente possa revelar Jesus. O propósito de Deus para nós sermos unidos para que a gente possa revelar Jesus. E eu falei com vocês sobre isso. Algumas frases que a gente falou semana passada. A unidade da igreja torna possível o cumprimento do seu propósito. Qual o propósito da igreja? É revelar Jesus. A unidade revela Jesus. Amém? Outra frase. A glória de Deus não se revela somente no poder, mas ela se revela na unidade. Outra frase. Viver em unidade é a maior ação de evangelismo que nós podemos realizar. Porque, deixa eu te explicar. No mundo, que eu estava falando aqui no início,
onde também na semana passada eu falei sobre o texto lá de Timóteo, que a Bíblia diz que Paulo falou para Timóteo assim: olha, Timóteo, você precisa saber que nos últimos dias sobrevirão tempos muito difíceis. E aí eu estava até conversando com vocês, que do ponto de vista tecnológico, o mundo só melhora. As facilidades estão aí. É assim ou não é? As facilidades da tecnologia, do avanço. Estava conversando com o pessoal aqui, lá na sexta-feira, sobre esse negócio de inteligência artificial. Gente, o que é isso? O que é isso? Eu nem tenho isso no meu telefone. Porque se você botar lá, me dá uma pregação sobre isso, ele te dá. Prontinho. Com texto bíblico, com base. E se você botar assim, cite o pastor fulano de tal, ele cita. É uma loucura. Então, do ponto de vista tecnológico, o mundo só melhora. Mas por que Paulo está falando para Timóteo que o tempo vai ser difícil? Porque ele diz assim, ó, você precisa saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os seres humanos serão egoístas, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, irreconciliáveis, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então, o que está tornando o mundo pior é a qualidade do ser humano que está piorando. Cada vez mais as pessoas estão mais egoístas, mais presunçosas, mais orgulhosas. Quem está olhando para o outro essa altura do campeonato? Quem está pensando, tem 2 pedaços de pudim, eu vou pegar, só tem um pedaço de pudim, o pudim acabou, mas eu vou deixar para o meu irmão que está aqui atrás de mim na fila. Quem? Quem está pensando, quem está rindo sabe. Quem está pensando no irmão de trás, no pedaço de pudim? Quem? Quem? Quem vai deixar o bife maior para o outro? Quem? Quem vai deixar o melhor lugar para o outro? Quem vai pensar no outro? Não, eu estou com fome, eu quero comer esse pudim. Então tá bom. Ninguém está pensando em ninguém, gente. O mundo está pior. Eu estou falando alguma mentira? O mundo está pior. Aí então você me diz, como que eu vou ser a expressão de Cristo como igreja? Sendo diferente do mundo. Então, eu falei com você semana passada. O que vai chamar a atenção das pessoas não é o nosso prédio bonito. Porque prédio bonito, qualquer shopping tem mais bonito que a gente. O que vai chamar a atenção das pessoas não é um grupo de música bom, porque qualquer banda secular é melhor que a gente, faz música bem. O que vai chamar a atenção das pessoas não é um pregador eloquente, porque qualquer coach é melhor do que eu. O que vai chamar a atenção das pessoas é a maneira que a gente se relaciona. Porque num mundo onde tem egoísmo, orgulho imperando, eles vão olhar para a igreja, eles vivem de maneira diferente, eles se amam de verdade, eles cuidam um do outro. Eu quero fazer parte dessa família. Era o que acontecia em Atos 2, eu li aqui semana passada. A igreja primitiva se movia assim. Então, verdadeira autoridade não é posição, verdadeira autoridade é o quanto eu estou disposto a servir o outro. A autoridade vem pelo serviço, não pela posição. Mas se eu só estou servindo a mim mesmo, gente, essa mensagem, essa série de mensagens vai deixar a igreja assim em silêncio mesmo, não vai ter muito glória a Deus, aleluia, mas você está sendo tratado, e eu também. Sem viver em unidade, a igreja vai falhar na missão de revelar Jesus ao mundo.
E eu posso falar o que eu vou falar aqui, está sendo gravado, eu posso falar porque o Espírito Santo me mostrou isso. Eu vou falar da igreja brasileira, tá? Que é o que eu acompanho. Eu não posso falar da igreja mundial. Eu posso falar da igreja brasileira. A igreja brasileira tem falhado em revelar Jesus, porque o que mais tem na internet é um pastor falando mal do outro. O que mais tem na internet é gente brincando com o evangelho. Eu nem imito as brincadeiras que eles fazem, nem imito. Não vou participar disso de maneira nenhuma. Não vou participar. O evangelho é coisa séria. O mundo está indo para o inferno e a gente está brincando de imitar os outros. E a gente está divulgando meme que estão fazendo com os nossos irmãos. Ah, pastor, mas é falso profeta. Você tem certeza disso? É você que julga? É você que julga quem é profeta e quem não é? É teu irmão em Cristo, cara. E se ele estiver errado, Deus vai julgar quem tiver que julgar. Nosso papel é ficar calado, e se você está achando feio, vamos orar e interceder pela pessoa. É o que a gente faz lá na nossa casa. Quando eu vejo alguma coisa, eu chamo a Monique, olha isso aqui. Meu Deus, cara, está cego. Beleza, eu com a minha esposa, a gente está intercedendo, estamos orando. Porque não dá, aí eu vou gravar um vídeo, a internet vai falar, ei, vocês estão vendo esse profeta Ronald Alexandre aí? O cara é um herege e tal. Já perdi, já está, o diabo está batendo palma. O diabo está batendo palma, não vou falar, cara. Eu aprendo com o meu pastor. Eu nunca vi o pastor ali, eu ando com ele, cara. Quando eu viajo aí com ele de moto, a gente dorme no mesmo quarto de hotel. Eu ando com ele, eu nunca vi ele abrir a boca para falar de ministério nenhum. Nem na intimidade comigo, onde ele poderia pôr luz. Não fala. Eu aprendo com ele, não vou abrir minha boca para falar. Porque primeiro, logo de cara, eu não estou disposto a fazer o que eles fazem, que é entrar em presídio. Vai lá. Para você falar mal, no mínimo você tem que estar fazendo o que eles fazem. Entra lá no presídio, vai lá na Cracolândia, vai lá. Cuidado, gente. Cuidado. A igreja brasileira está se engalfinhando, o inferno está batendo palma. O que mais tem na internet é denominação falando mal de uma denominação. Ei, Deus não está nem aí para a denominação, Deus está olhando para a sua igreja. Está vendo a sua igreja dividida, compartimentada, porque beleza, cara, eu estava falando com a Monique falou assim, cara, você viaja, hein? Eu viajo não, eu gostaria de poder ter a oportunidade de pegar os principais líderes do Brasil e falar, cara, beleza, vem cá, você crê nisso? Eu não creio. Você crê dessa maneira? Eu não creio. Você crê assim? Eu não creio. E tal, temos referência legal. Então vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui na mesa. O que a gente tem em comum? Qual é o ponto comum? Jesus salva. Salva. É o único suficiente salvador da... É. O evangelho da cruz é a verdade? Então beleza, então vamos focar nisso, e vamos pregar isso, e vamos parar de falar um da doutrina do outro. Pronto, vamos pegar o ponto comum que todo mundo tem em comum. Está feio, gente. Às vezes a gente foca muito em pregar uma boa palavra, mas a nossa maneira de se relacionar invalida a nossa mensagem. Porque a igreja, as pessoas estão olhando, eles falam de amor, mas ontem mesmo estavam falando mal do outro. A nossa relação com o nosso irmão pode validar ou invalidar a nossa mensagem. Então, eu vou ficar na mesma mensagem da semana passada, eu não quero nem saber. Porque na semana passada eu cheguei no final, falando um pouquinho desse conceito de corpo, lembra? Que eu falei assim, gente, a própria alegoria, né? Porque é uma alegoria de Jesus falar da igreja como corpo. Então a própria alegoria, o exemplo da igreja como corpo já mostra a unidade. Imagina agora se o meu corpo começar a se rebelar contra si mesmo.
Imagina agora se a minha mão não quiser obedecer um comando, eu não vou segurar esse microfone. Pô, a outra segurou. Eu vou largar. Imagina, eu não vou conseguir, gente. Uma perna quer ir para um lado, a perna quer ir para o outro. Como é que eu... Ei, nós somos o corpo de Cristo. Não tem como estar... Um corpo que está... Um corpo que luta contra si mesmo é um corpo doente, cara. É uma doença autoimune. É um corpo que as células começam a se destruir a si mesmo. Não pode, gente. E aí eu falei aqui, né, do apóstolo Paulo no texto da ceia, quando ele fala, vocês estão comendo e bebendo para a condenação de vocês, porque vocês estão comendo sem discernir o quê? O corpo. E a igreja de Corinto era uma igreja que estava cheia de problema de relacionamento. Então Paulo está falando, olha, vocês estão comendo e bebendo condenação para si, porque vocês estão comendo e bebendo sem discernir o corpo. Então Jesus não estava brincando quando ele falou, se você estiver vindo me adorar, e você lembrar que o César está chateado contigo, vai lá e resolve com o César. Hoje está uma maravilha, que o exemplo aqui está maravilhoso. Resolve primeiro, depois vem me adorar, porque não tem nada que agrade mais o coração de um pai do que ver os irmãos bem. Não adianta dar presente para o pai se você não está falando com o teu irmão. O pai não vai se agradar de receber teu presente. Ele vai até receber, ele vai falar assim, não filho, obrigado, hoje é meu aniversário, mas o meu melhor presente mesmo seria você se reconciliar com teu irmão. Fala para mim. É assim ou não é? Então é isso que Deus está falando. Se você estiver vindo me adorar e te lembrar, vai lá, por favor. Não me dá presente não, vai lá. Vai lá, se reconcilia com Ele, que é meu melhor presente. Vocês estão entendendo o coração de Deus como Pai? É isso que Deus está falando. E aí ele dá uma declaração, ó, por causa disso, por causa de vocês estarem comendo e bebendo a ceia, um sem falar com o outro e tal, tem entre vocês fracos, doentes, muitos que dormem. Porque a gente expulsa o espírito da enfermidade, mas se a gente não anda em unidade, a gente está abrindo a porta para o espírito da enfermidade entrar. Quem está entendendo? E aí nessa mesma igreja o apóstolo Paulo corrigindo a situação deles, ó. A quem vocês perdoarem alguma coisa eu também perdoo, pois o que perdoei, se fiz que perdoei alguma coisa, eu fiz por causa de vocês na presença de Cristo. Então Paulo está falando, olha gente, tem questões aí para perdoar, vamos perdoar, eu estou junto com vocês nisso aí, se vocês perdoarem eu perdoo, a gente está junto nisso, sabe por quê? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Pois não ignoramos quais são. Qual é a intenção de Satanás em jogar um irmão contra o outro? Que a bênção de Deus não seja derramada. Paulo está dizendo, vamos perdoar, porque a gente não pode ser ignorante quanto às intenções do maligno. A gente não pode ignorar que quando eu não estou bem com meu irmão, eu impeço a unção de Deus de descer. A vida individual interfere na comunidade, gente. Então vai ler lá no livro de Êxodo, o pecado de Acã, que atrapalhou toda a comunidade de Israel, que foi derrotada numa cidade muito menor do que Jericó, que tinha vencido, mas pereceu em Ai, por causa do pecado de um. Então, olha aqui, ó, eu fechei aqui semana passada. Quando temos problemas de relacionamento na igreja não resolvidos, Satanás está em vantagem. A questão não é ter problema de relacionamento, a questão é não resolver. Eu estou falando aqui, você está ouvindo, e não adianta nada se você não fizer nada com o que você está ouvindo. Não vai resolver. Eu tenho orado e tenho pedido a Deus que essa série se revele no teu coração, que a gente possa mais, porque não é a primeira vez que eu falo desse assunto aqui na igreja, é? Não é. Então, a gente precisa sair da imaturidade, queridos. Não é concordar com tudo, mas é o seguinte, ó, você me perdoa e tal, eu errei e tal, vamos juntos, somos irmãos, se você precisar de mim, eu estou à disposição e tal, não significa viver beijando e abraçando, não significa viver enfornado dentro da casa do outro, significa, não, sabe gente, quem está entendendo o que eu estou falando? É tipo assim, é você pensar na pessoa e teu coração você sabe o que eu estou falando, não sabe?
Tem pessoa que às vezes quando a gente está com o negócio, quando a gente lembra da pessoa, quem sabe o que eu estou falando? Então, teu coração tem que estar livre com pessoas. Lembrar de pessoas e ficar assim, ó, cara, tem nada no meu coração contra ninguém. Legal, é isso que Jesus quer. Amém, gente? E aí, eu acho que o tema de hoje é esse aí, porque isso vai exigir de nós um esforço. Eu vou falar, mas eu estou entrando no tema de hoje só agora, mas eu vou falar só mais 10 minutos, tá? Eu não vou terminar, não tem como terminar tudo no mesmo dia, não tem como, cara, tem que falar mesmo, porque o Espírito Santo está ajudando a gente. Gente, isso vai requerer de nós um certo esforço, porque se fosse fácil, todo mundo vivia em unidade. Não é fácil, vai requerer de nós um esforço. Eu quero agora passar por um outro texto tão maravilhoso quanto João 17, que está em Efésios, mas antes, deixa eu conversar um pouquinho com você, porque eu sempre falo isso aqui na igreja. Você já conhece a estrutura das epístolas, das cartas que a maioria delas o apóstolo Paulo escreveu, né? As cartas, gente, para nós são a espinha dorsal doutrinária da igreja. As cartas de Paulo, se você quer saber a maneira que você tem que viver, proceder e andar na sua vida, as cartas de Paulo são a espinha dorsal da doutrina da igreja. Estou falando a doutrina da denominação. Estou falando a doutrina da igreja, que é a palavra. As cartas de Paulo são a doutrina. E elas são muito bem organizadas e muito bem dispostas dentro da sua composição e organização. Então, por exemplo, eu gosto muito de falar da carta aos Efésios, para a gente entender como é que funciona, porque para mim é a que está mais claro isso e mais organizado. Então, o apóstolo Paulo, toda a carta dele, ele começa fazendo uma fundamentação de mostrar para nós quem nós somos em Cristo. E o poder da obra que Jesus realizou para mudar a nossa natureza, mudar a nossa identidade, passamos da morte para a vida. Ele começa a falar da obra, de quem nós somos em Cristo. Ele começa a mostrar para mim e para você a nossa nova realidade agora, para quem está em Cristo Jesus. Então ele começa lá, por exemplo, no capítulo 1 de Efésios: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, ele começa a mostrar uma realidade de que Deus não vai nos abençoar, Ele já nos abençoou. E aí ele começa a falar várias coisas da nossa identidade, da nossa natureza, entre várias outras coisas. Deixa eu só achar aqui, que aí eu vou passando o olho e vou lembrando. Então, em Efésios é isso. Aí no capítulo 2, ele já vai falar, ó, ele vos deu vida, estando vocês mortos, porque pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês. Olha, vocês entraram agora para a família de Deus. Tal, ele está falando várias coisas. E aí depois no capítulo 3, ele, por essa razão, eu sou prisioneiro, e tal. No final do capítulo 3, ele está falando, eu estou orando para que vocês recebam revelação de quem vocês são. Então preste atenção, os capítulos 1, 2 e 3 de Efésios, ele apresenta a nossa fundamentação da nossa identidade, da nossa realidade em Cristo. É isso que ele faz. Ele, vocês agora têm que ser, agora vocês são isso aqui. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Isso aqui é a realidade de vocês agora. Abençoados, fazem parte da família de Deus, estavam mortos, mas agora vocês têm vida. Fala várias coisas importantes. Toda a carta ele faz isso. E aí o próximo passo dele, depois dele apresentar a nossa identidade, ele fala agora que a partir do capítulo 4, ele fala, olha aqui para mim, que a nossa identidade precisa apontar para um novo estilo de vida. Então ele já começa no capítulo 4 falando do nosso novo estilo de vida. Não adianta nada vocês acharem que são tudo isso aqui, se a maneira que vocês vivem não provar que vocês são. E é muito legal isso. E no final da carta ele fala de perseverança e de resistência em fé para a gente vencer. Então é sempre assim, ele mostra quem a gente é, mostra como a gente tem que viver e fala que a gente tem que viver assim até o final.
É basicamente isso, as cartas são isso. Mostra a nossa herança, mostra como a gente tem que viver, o nosso estilo de vida, ele corrige muita coisa e fala que a gente tem que levar esse estilo de vida até a vinda de Jesus. Amém, gente? Então, o texto que eu vou ler com vocês é exatamente o capítulo 4, aonde ele começa a falar do nosso estilo de vida. E qual é a primeira coisa que ele fala? Que agora que nós estamos em Cristo e temos uma nova identidade, que nós temos que fazer. Como é que ele abre essa nova sessão da carta aos Efésios, que vai falar do nosso estilo de vida? Como é que ele abre isso? Vamos ler junto. Efésios capítulo 4, verso 1, está aqui na tela. Olha lá. Ó. Por isso o quê? Por isso o quê? Por isso tudo que ele falou nos capítulos 1, 2 e 3. Você tem que entender aí. Por que ele está começando o capítulo 4 por isso? Quando você fala a expressão por isso, você está ligando o que você vai falar ao que você acabou de falar. Sim ou não? Estou falando besteira? Não. Então ele está falando, por isso o quê? Porque vocês são uma nova criatura, porque vocês são abençoados, porque vocês fazem parte da família de Deus, porque vocês passaram da morte para a vida. Por isso, porque vocês estão em Cristo, então por isso tudo que eu falei agora, eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Olha só que paulada. Falando, cara, vocês foram chamados a uma vocação e vocês vão precisar viver de maneira digna. Ele está só dizendo, a nova condição que vocês estão precisa apontar para uma nova maneira de viver. Apontar não, precisa desencadear uma nova maneira de viver. A sua nova natureza vive de outra maneira. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por isso que eu digo, evangelho que não transforma a minha maneira de viver não é evangelho. Ninguém aqui é perfeito, mas nós estamos sendo transformados, gente. Eu não sou mais o mesmo de uma semana atrás, amém? E nem você. Eu costumo dizer o seguinte, se você me conheceu há 5 anos atrás, você não me conhece mais. Porque eu estou sempre avançando. E você também. Se você está me procurando no meu passado, não vai me encontrar. Estou avançando. Você também está avançando, diga amém. Então ele vai dizer que a maneira como nós vivemos precisa refletir a nova condição que nós estamos em Cristo. É isso que ele está falando. Vamos para o verso 2. Olha o que ele vai começar a falar desse novo estilo de vida. Então, vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados, com toda a humildade, com toda mansidão, com toda o quê? Longanimidade. Olha que legal agora. Suportando uns aos outros em amor. É a primeira coisa que ele fala do nosso novo estilo de vida. Cara, vocês foram chamados para suportar uns aos outros. Aí você fala assim, estou suportando, pastor. Mas não é desse suporte que ele está falando. A palavra que suportar, a gente tem uma ideia, eu já suportei isso muito tempo. A gente tem essa ideia de aguentar. Mas no original, essa palavra suportar dá a ideia, por exemplo, do mesmo suporte que uma mãe grávida dá ao bebê que está na sua barriga. Qual é o suporte do bebê que está na barriga? É a mãe. Tudo que o bebê recebe vem da? Qual é o suporte que uma árvore dá para o fruto que está na ponta dela amadurecer? Uma árvore com sua raiz extrai nutrientes da terra, passa pelo seu caule, chega até os seus galhos para chegar na ponta do fruto e dá suporte para o fruto amadurecer. É esse suporte que Paulo está falando. Vocês precisam ajudar o irmão de vocês a se tornar o que ele foi feito para ser.
Vocês precisam ser esse tipo de suporte um para o outro. É como se ele estivesse falando assim: o Ronald não vai se tornar o que ele tem para ser sem o meu suporte. E eu não vou me tornar em todo o meu potencial em Deus sem o suporte dele. Nós precisamos uns dos outros. É esse suporte, dá suporte uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros, ajudai uns aos outros, gente. É isso que ele está falando. Eu vou ler mais um pouquinho o texto. Com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros. Verso 3. Fazendo tudo para preservar o quê? E na versão de Almeida, essa aqui é a nova Almeida atualizada. Na Almeida, na ARA, né, Almeida Revista e Atualizada, está escrito assim, ó: esforçando-vos para preservar a unidade pelo vínculo da paz. Então, olha lá, fazendo tudo, diga assim, fazendo tudo, para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Será que eu estou fazendo de tudo para preservar a unidade? Por quê? Porque olha o que ele vai falar: há um só corpo, um só. Você já parou para pensar nisso? Que você é o corpo de Cristo e o Espírito de Cristo que habita em você também habita no teu irmão? O mesmo Espírito que habita em mim habita no César. E a gente, por isso, faz parte do mesmo corpo. Há um só corpo e um só Espírito. Um só Espírito que habita em todos. Como também uma só esperança. Quem aqui está esperando em Deus? Tem outra esperança? Está todo mundo na mesma esperança? Ele vai continuar. Há um só Senhor, uma só, um só e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Somos um, gente, porque Deus está em todos. Existe uma vida do Espírito em nós, gente, que tem que ser preservada. Tudo que o Espírito Santo deposita na minha vida, deposita na tua vida. Nós, como irmãos, precisamos preservar essa unidade do Espírito. Que ele diz, ó, preserve a unidade do Espírito. Vocês são um só, mas tem que preservar isso. Gente, não é assim, se eu quiser eu sou um com o Guilherme, se eu quiser eu sou um. Não, cara. Nós somos um só, porque há um só corpo e um só Espírito. Se eu não quero ser um com meu irmão, eu não faço parte do corpo. Então, o que eu tenho que fazer não é fazer esforço para ser um, é para preservar essa unidade que já é uma realidade. Então, façam tudo, esforcem-se para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É responsabilidade nossa, de cada um de nós, preservar a unidade. Agora eu botei aqui o verso 3 na Almeida Revista Atualizada. Esforçando-vos, de qualquer maneira, diligentemente, por preservar a unidade do Espírito. Então ele diz como que a unidade do Espírito é preservada. Pelo vínculo da paz. Está escrito, se quis depender de vós, tenham paz com todos os homens. Paz é um atributo de Deus, é um fruto do Espírito em você, queridos. É não viver em guerra, é não viver com ressentimento, com amargura. Se você me perguntar se é fácil, eu vou dizer que não, mas se você me perguntar se é possível, eu vou dizer que sim, porque Jesus está pedindo isso para a gente. Jesus orou para que a gente conseguisse isso, que a gente fosse um. Será que Deus ouviu a oração de Jesus? Olha, eu acho que quando Jesus orou para ele ressuscitar Lázaro, ele ouviu. Então, quando ele orou para a gente ser um, ele também ouviu. Somos um em Cristo. Lógico que não é simples andar a unidade por causa das nossas imperfeições,
das nossas diferenças. Tudo isso está aí, são os desafios, por causa do inferno perturbando também o tempo todo. E é por isso que o tema dessa mensagem de hoje saiu desse texto aqui, ó, esforçando-vos. Então, coloquei o esforço da unidade. Vai requerer de nós um esforço da gente mortificar a carne para que a unidade do Espírito possa prevalecer. Porque o que atrapalha a unidade do Espírito é a manifestação da carne. O que atrapalha é a minha carne, é o Luiz. O Luiz Fernando não pode se manifestar. Se eu me manifestar, eu já estou atrapalhando a unidade. Porque em mim tem egoísmo, em mim tem orgulho, em mim tem presunção, em mim tem julgamento. Então, quando a gente canta assim, ó, se mais de ti for menos de mim, toma tudo em mim, a gente está só declarando assim, ó, que eu morra para que o Senhor prevaleça. Então, qual é a maneira de eu ser um com o Ronald? A maneira de eu ser um com o Ronald, não é eu sendo o Luiz e ele sendo o Ronald. É o Ronald morrendo, o Luiz morrendo, e o Espírito que está em mim prevalecendo, o Espírito que está nele prevalecendo, é o mesmo Espírito, a gente vai ser um. Quanto menos tem de mim, mais do Espírito Santo em mim, mais do Espírito Santo em você, a gente está em unidade. Agora, se eu quero estar muito vivo nos meus direitos, nos meus motivos, nas minhas razões, nos meus desejos, nas minhas vontades, eu não vou ser um com ninguém, eu só vou ser um comigo mesmo. Não vou ser um nem com Deus, porque Deus também tem que prevalecer. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quanto mais a minha e a tua natureza humana for mortificada, e o Espírito Santo prevalecer, mais as nossas diferenças vão diminuir. Quanto mais a minha natureza humana for mortificada e a sua, mais as nossas diferenças vão diminuir. A gente está tendo muito problema de relacionamento porque a gente ainda está muito carnal. Foi isso que Paulo falou para a igreja de Corinto. Vocês são crianças, vocês são carnais, porque entre vocês tem contenda, tem divisão, tem fofoca. Problema de relacionamento é característico de carnalidade e imaturidade. Pessoas maduras têm problemas, mas resolvem seus problemas de relacionamento. Pela lei do amor e pela lei do perdão. Então, se eu vejo na igreja uma pessoa não fala direito com a outra, não tem amor, não tem consideração pelo irmão, já estou vendo a carnalidade em ação. Já sei que é carnal. E não tem problema ser carnal, o problema é continuar carnal a vida inteira, né, gente? Porque os anos estão passando e a gente não cresce nisso. Não tem como a gente achar que Jesus vai manifestar poder, glória, cura, sobrenatural, se eu estou na carnalidade de não me relacionar direito com meu irmão, cara. Ei, Jesus não estava brincando, e parece que às vezes a gente esquece isso. Jesus não estava brincando quando ele falou assim, ó, um novo mandamento eu te dou, que você ame ao próximo como eu te amei. Isso é ser igreja. Ele não estava brincando, né? Ai, Jesus falou um negócio bonito, né? O negócio bonito é mandamento, cara. É coisa séria, gente. E a gente ainda está escolhendo com quem vai se relacionar. Vem um irmão na minha direção, desvio dele, porque com esse eu não quero falar. Que igreja que eu sou, cara? Que igreja que eu sou? Aí começa o louvor, levanto minha mão para adorar a Deus, mas não levantei a mão para apertar a mão do meu irmão. Levanto minha mão para adorar a Deus, mas desviei para não dar um abraço no meu irmão. Começa a fazer questão, quando você entrar aqui, de falar com quem você não fala, cara. Não vai só nos seus queridinhos não, porque Jesus falou, se vocês amarem só os que amam vocês não estão fazendo nada, porque os fariseus fazem a mesma coisa. Vocês querem ser meu filho? Amai os vossos inimigos,
bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que vocês sejam filhos do vosso Pai que está no céu. Vai orar por quem está falando mal de você. Abraça quem você tem dificuldade de amar, porque não tem problema nenhum também ter dificuldade assim de amar no amor carnal, porque eu também tenho, a gente tem, mas a gente vai lá e quebra a carne. Eu vou lá dar um abraço nesse cara. O inferno é derrotado. Todos nós temos dificuldade com isso. Eu não estou aqui massacrando ninguém, estou falando, a gente tem que sair da imaturidade, da carnalidade, cara. Igreja não é facção, cara. Igreja não é facção dos meus queridos, do meu grupo particular. Você está dividindo a igreja de Cristo, hein? Se fizer isso, eu também estou. Se eu estiver criando um grupo particular, eu estou dividindo a igreja de Cristo. Para que eles sejam um, assim como nós somos um. E é isso que Deus requer de nós. Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Já falei e repito, tem defeito em mim suficiente. Ontem mesmo eu estava na casa de uns amigos, que eu falei um negócio lá para um amigo meu, que eu vou pedir perdão a ele hoje, que depois o Espírito Santo me corrigiu de uma brincadeira que eu fiz, e eu não gostei da brincadeira que eu fiz. Depois cheguei em casa, aquilo ficou me incomodando. Eu vou mandar um áudio para ele hoje, vou pedir perdão, porque eu falei um negócio numa brincadeira que eu não achei legal, pois eu não gostei. Então eu tenho que ter humildade para reconhecer que eu errei e pedir perdão. Ainda que ele vai falar, não, cara, brincadeira. Não, cara, eu não gostei, a minha brincadeira não foi legal. Se a gente não fizer isso, a gente está no auge da soberba, no auge do orgulho. Você sabe qual é a definição de orgulho? Orgulho em alta impede o reconhecimento de erros e falhas. Eu nunca reconheço que eu erro, nunca reconheço minha falha, sou orgulhoso. Pastor, que mensagem é essa? É a mensagem da salvação, cara. É a mensagem da unidade. Pastor, você não tem medo da igreja ficar vazia domingo que vem? Não, não tenho não, porque eu estou obedecendo a mensagem que ele mandou falar. Também não estou te massacrando, eu estou no mesmo saco que você. Eu estou no mesmo saco de farinha que você, nós somos um. Eu também tenho que vigiar meu comportamento, minhas atitudes. Porque o inferno trabalha. Amém, queridos? Fique de pé, vamos adorar a Deus.